não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então inscreva-se no canal, ajude a gente a continuar aqui no YouTube, seja membro, participe pelo apoio ou pelo apoio coletivo ou nossa vaquinha. A gente quer continuar aqui e também nas outras mídias sociais, no YouTube, no Telegram e no Instagram, sempre trazendo informação e o conhecimento do professor Olavo de Carvalho para todos os brasileiros. Muito obrigado aí a todos vocês. Fiquem com a gente, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto por um Brasil melhor. Valeu! Nós não podemos, enquanto sujeitos cognoscentes, apreender a nossa própria identidade e existência, porque é simples, uma substância jamais caberá dentro de uma das suas propriedades. O conhecer é somente uma das nossas propriedades. Agora, o ser, o existir, é nós mesmos, na nossa totalidade. Eu só posso me conhecer enquanto cognoscente. Eu não posso apreender a minha existência na sua totalidade. Mas essa existência na sua totalidade é uma condição sem a qual não poderia conhecer. Então, eu tenho que admitir não apenas o penso, logo existo, isto é, eu existo porque penso, tá certo? Mas eu tenho que admitir que eu existia desde muito antes, mesmo sem ter pensado nisso. Então, a minha existência enquanto substância permanente é uma condição para que este problema seja colocado. E ela não pode ser resolvida dentro da pura esfera do conhecimento pelo simples fato de que o sujeito cognoscente não pode se apreender a si mesmo enquanto existente. Ele só pode apreender aquilo que chega ao seu conhecimento, aquilo que dele próprio chega ao seu conhecimento. Por exemplo, eu tenho algumas memórias, eu tenho percepções de mim mesmo, né? Eu vejo o meu corpo de alguma maneira, ou pelo menos partes dele, né? Tudo o que de mim está no meu sujeito cognoscente são também aspectos. Tá certo? Mas a pergunta é: quem colocou este problema? Não pode ter sido o próprio sujeito cognoscente. Né? Eu não poderia ter colocado este problema se eu não existisse. E quando eu o coloco, eu percebo que eu já existia antes de tê-lo colocado. Então, isso quer dizer que a existência do eu humano, não do eu psíquico ou do eu cognoscente, a existência, vamos dizer, do eu, o eu talvez não seja a palavra certa, a existência da identidade de cada ser humano é uma condição prévia para que este problema possa ser colocado. E se você não consegue resolver esse problema, é porque o eu existente não cabe dentro do eu cognoscente, pelo simples fato de que conhecer é apenas uma das suas propriedades e é uma ação que ele desempenha de maneira também descontínua. Tá certo? Mas a própria descontinuidade do conhecer, tá certo, exige a permanência do ser que conhece. E eu acho realmente espantoso que no meio de tantas discussões filosóficas ninguém jamais tenha chamado a atenção para este ponto, de que o problema da identidade e permanência das coisas, de mim mesmo e do ser, não é um problema gnoseológico que jamais pode ser resolvido na esfera da pura gnoseologia, por mais que se discuta, você vê pelo número de soluções fracassadas apresentadas, o problema tinha que durar até hoje sem solução nenhuma, e a intervenção da chamada ciência cognitiva e da neurofisiologia só vai complicar isto cada vez mais. Não há ciência cognitiva, por mais aprimorada que seja, que possa resolver este problema. Né? O estudo do conhecimento não pode resolver um problema de ontologia. Então a coisa tem que ser abordada na esfera ontológica e nós temos que
fundamentar ontologicamente a identidade do ser, e daí sim podemos colocar esse problema em novas bases. Ora, se eu digo que eu não posso conhecer o meu ser existente, mas que eu só posso conhecer aspectos dele, mas se eu sei que eu tenho que ter um ser existente antes de eu poder conhecer qualquer coisa, então significa que o modo de acesso que eu tenho ao meu ser existente é diferente do modo de acesso que eu tenho a qualquer outro conhecimento. Ou seja, eu não me conheço a mim mesmo enquanto existente, nem por percepção, nem por abstração, nem por memória, nem por coisa nenhuma. Eu me conheço a mim mesmo enquanto existente na medida em que eu tomo conhecimento de mim como ser agente, não cognoscente. E eu sei que o sujeito das minhas ações presentes é o mesmo das minhas ações passadas. Se eu por um minuto supuser que aquilo que eu fiz aos 2 anos de idade teve como sujeito agente um outro e não eu, então a minha memória já se fragmentou no mesmo instante e eu não posso continuar raciocinando a respeito. Ou seja, eu tenho que aceitar a minha permanência como uma condição sem a qual nenhum conhecimento seria possível, embora eu não possa apreender esta permanência num ato de conhecimento. Então o indivíduo assume o seu ser de sujeito agente para ele poder conhecer. Agora, querer que a investigação do sujeito cognoscente retroaja sobre o ser existente e o apreenda é a mesma coisa que você serrar o galho no qual está sentado. É uma operação impossível. Então, é também curioso que tanto esforço tenha sido despendido no sentido de apreender dentro do sujeito cognoscente o sujeito existente, em vez de fazer o contrário. E, ao mesmo tempo, toda a filosofia praticamente tenha negligenciado a busca da tomada de consciência da identidade do ser. Por exemplo, você não pode apreender o seu ser existente na sua totalidade, isso é óbvio, tá certo? Mas você pode sempre reconhecer por baixo dos seus estados transitórios uma faixa mais permanente. Todos nós temos esta experiência. Quando nós usamos a palavra eu, nós sempre sabemos que este eu que está falando naquele momento é o mesmo eu que fez outras coisas em outras épocas. Nós sabemos disso. Então, não adianta examinar este conteúdo de consciência para descobrir dentro dele o eu existente. Mas nós podemos aprofundar a consciência de existência, ou por assim dizer, o sentimento de existência, ou a experiência da existência, e a experiência de níveis mais profundos de consciência que estão mais próximos do eu permanente. Ora, por exemplo, a existência de certas capacidades divinatórias. É uma experiência comum, né, de você saber algo que não chegou ao seu conhecimento por via nenhuma que você possa identificar e que, no entanto, você sabe. Essas experiências acontecem aos montões e quem quiser, tem bibliografia vastíssima a esse respeito. Também a própria consciência autoral, quer dizer, você se assumir como autor de seus atos. Isto é uma prática. Então, por que os filósofos, em vez de ficar tentando quebrar o eu cognoscente para achar dentro dele um eu existente que não pode estar lá, porque é o eu cognoscente que está dentro do eu existente, por que não desenvolveram práticas para a tomada de consciência desses níveis mais profundos e permanentes? Mas o que eles não fizeram? Então, os místicos fizeram ao longo de milênios. Eu mesmo mencionei
no curso Consciência de Imortalidade, alguns exercícios ou práticas pelos quais o indivíduo realmente ele recua desde este mundo do fluxo de impressões para um nível mais profundo e mais permanente. Eu não sei até onde nós se pode ir nessa profundidade, mas é evidente que tratar deste problema sem ter feito essa experiência é uma leviandade, para dizer o mínimo. É uma tentativa de tentar resolver na esfera puramente lógico-verbal um problema que depende de uma experiência existencial. Então, quer dizer, toda esta discussão ela só existe porque o pessoal está identificando o eu humano, o verdadeiro eu humano, com o eu cognoscente. Como se conhecer fosse tudo o que nós fazemos. Então, isso quer dizer que este loop, esse círculo fechado, circuito fechado, idealista, contaminou toda a filosofia. Não somente aqueles que são idealistas ex-professo, mas esse, de certo modo, preconceito idealista, quer dizer, buscar a essência, a permanência do ser humano na mente humana. Quando a mente é aquilo que há de mais impermanente, móvel e transitório. Poderíamos buscar no corpo? Não, porque o corpo também é transitório. O seu corpo hoje certamente já não é o mesmo que você tinha aos 2 anos. E, no entanto, aquele que diz eu é a mesma coisa, ainda é o mesmo. Todas as tentativas, vamos dizer, de explicar a origem da identidade humana por alguma outra coisa falham, porque todas elas caem, vamos dizer, na ilusão gnoseológica. Por exemplo, você dizer que o eu humano, você tem a impressão de identidade porque lhe deram um nome e continuaram chamando você pelo mesmo nome e você introjeta aquilo. Eu digo, mas escuta, mas se eu não tivesse nenhuma identidade, como é que, quando pronuncio o meu nome de novo, como é que eu posso saber que sou eu, de mim que estão falando? É uma coisa tão absurda que não deveria ser nem... não precisa de 2 minutos de atenção. Ou seja, em vez de o nome ou o fato das pessoas te tratarem como se você fosse o mesmo, produzir a sua identidade, você precisa dela para você poder reconhecer que estão falando com a mesma pessoa. Ou seja, a identidade é uma condição prévia. Não há nada na esfera cognitiva, seja individual, seja coletiva, que explique a identidade humana. Porque ela é a condição para que tudo isto possa ser discutido. Então, ela é uma exigência ontológica absoluta, inescapável. Tá certo? E vamos dizer, a tentativa de buscar o eu existente dentro do eu cognoscente, é mais ou menos como você revirar uma embalagem em si mesma para você descobrir algo do produto. A embalagem é só a embalagem. O produto é separado, é distinto da embalagem. Tá certo? Então, é como toda essa discussão de 2 milênios me lembra aquele negócio do gato Félix, que ele tirava o próprio rabo, com o próprio rabo ele fazia uma interrogação, e depois transformava a interrogação numa exclamação e transformava num barquinho e ia embora. Tá entendendo? Quer dizer que é como esses desenhos do Escher, em que a escada, o topo da escada coincide com o seu primeiro degrau. Tá certo? Então, este é um loop, é um círculo fechado no qual a mente filosófica se fechou durante milênios. Tá certo? Por não admitir que, além do eu cognoscente, nós temos que ser algo mais. Algo mais que determina a nossa possibilidade de conhecimento e que não pode, por sua vez, ser abarcado por ela. Você não pode ter acesso a ela por nenhum dos meios cognitivos à disposição. Você tem que tomar por um meio existencial. Ou seja, você tem que aceitar aquilo que foi chamado, vamos dizer, o conhecimento por presença. Quer dizer, o conhecimento por presença, que, note bem, o próprio Louis Lavelle trabalhou isso tanto tempo, tá certo? Mas ele mesmo não chegou a fazer esta crítica que eu estou
fazendo há todos 2.400 anos de gnoseologia. Que não quer dizer que todas essas investigações tenham sido inúteis. Ao contrário, elas vão se escalonando até um ponto, vamos dizer, em que a solução, por assim dizer, é exigida. E a solução é exatamente essa. É por isso que eu digo que todas essas respostas apreendem aspectos da verdade, mas todas são insatisfatórias. Desde logo, todas enfocam o problema desde o aspecto puramente cognitivo, sem tocar na questão própria da própria identidade e estabilidade do sujeito. Quer dizer, como é que eu posso saber se as coisas têm uma identidade e permanência se eu estou examinando apenas os meus pensamentos a respeito delas? Não faz o menor sentido. Quer dizer, se um coelho continua sendo coelho, não pode ser só porque eu o pensei como coelho. Por mais que eu fique escarafunchando o meu pensamento, eu não posso encontrar essa solução. Por outro lado, também é óbvio que se eu não tenho nenhuma identidade e permanência, eu não poderia perceber identidade e permanência no que quer que fosse. Seriam tudo ilusões transitórias que eu apenas tomaria como identidade e permanência. Tá certo? Portanto, o problema da identidade e permanência do ser humano é prévio e ele não é um problema gnoseológico de maneira alguma. Ele não pode ser resolvido na esfera do conhecimento. Seja na teoria do conhecimento platônico, aristotélica, seja na ciência cognitiva atual. Quer dizer, em segundo lugar, não estabelece, com exceção da cartesiana, uma diferenciação suficiente entre o conhecimento da identidade das coisas e o da identidade do próprio sujeito. Descartes faz essa distinção e isso é mérito dele. Mesmo ainda enfocam a estabilidade desse sujeito não enquanto cognoscente, mas enquanto existente. Se eu tenho alguma estabilidade, não pode ser enquanto cognoscente. Eu a tenho enquanto ser realmente existente, do qual o conhecer é apenas uma propriedade que eu exerço de vez em quando.